E aí eu tive algumas atribulações dentro de casa, especialmente com Tati. E ela foi usada hoje pelo nosso pai e deu uma cutucada que me colocou no lugar. A mulher é abençoadora. Glória a Deus pela vida dela. E a palavra tem um pouquinho a ver com o que exatamente aconteceu, né? O tema de hoje é: quem é você? O enganador ou o abençoador? A gente vai falar um pouquinho sobre a história de Jacó. Vamos abrir ali em Gênesis 32, versículo 22, Fê, por favor. Vamos até o 31. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Jacó chegou nesse ponto, amém? Foi até aí. Só que tem muita coisa que veio antes. Aqui ele lutou com Deus. Só que teve muita coisa antes até ele chegar a esse momento. E aí é em cima disso que a gente vai trabalhar. Para fazer uma recordação, né? Jacó é neto de Abraão. Para quem conhece a história, lá em Gênesis 11, ali é uma separação de nações. Sai da tua terra, pegue sua família e vá para um lugar aonde eu lhe mostrarei. Então ali já tinha a promessa. Abraão é o pai da fé. Após isso, veio Isaac, em Gênesis 12. Aos 100 anos, Abraão, né, com a Sara, que era estéril, teve Isaac, que é a promessa. Isaac casa com a Rebeca. É também uma história muito significativa, muito romântica, muito bonita, principalmente ali dentro de um contexto para jovem solteiro. É uma história interessante de ser estudada. E por coincidência, Rebeca também era estéril. Só que Isaac orou e o Senhor abençoou, fazendo Rebeca engravidasse. E aí começou a história do nosso Jacó. Ela sentia, né? Vamos ler ali em Gênesis 25, versículos 21 ao 26, só para a gente pegar esse relato. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, assim como eu falei, né? E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão,
um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá o mais moço. Aqui, o que a gente pode trazer, né, para tratar alguns assuntos sobre Jacó dentro da nossa vida? É a primeira tentativa que o Jacó busca a sua bênção. Então ele lutou com o irmão dentro da barriga. É a famosa MMA dentro da barriga de uma mãe, um lutando contra o outro. Só que nasceram. Quem veio primeiro? Esaú. E logo após, segurando o calcanhar de Esaú, quem foi? Jacó. Então aqui ele já começou a lutar, a sair primeiro. Por que primeiro? Por causa da... Me ajuda, eu sempre travo. Primogenitura. Obrigado, Fran. Por causa da primogenitura. O mais velho tem autoridade. O mais velho, ele é o responsável dentro da questão entre os irmãos. Então ali ele já lutou para que saísse primeiro. Então a primeira busca dele foi no nascimento. Ele lutou dentro da barriga e ao sair ele agarrou o calcanhar do irmão. Qual é a personalidade desses dois no andar do tempo, do crescimento dos dois? Esaú, eu só estou levantando, tá? Para a gente poder entender depois. Esaú era considerado o quê? Era um caçador. Ele ia, caçava e ele ia, fazia uma excelente comida e servia o pai que o amava. Esaú era amado pelo pai. E o e o Jacó? Jacó, ele era pastor, ele cuidava das coisas ali perto de casa, vivia mais dentro de casa. E a mãe, Rebeca, o amava. Então era dentro desse ambiente familiar, essa era uma família. O pai amava o filho mais velho e a mãe amava o filho mais novo. Dentro do contexto a gente vai ver algumas coisas aí acontecendo dentro desse processo. A segunda tentativa de Jacó de receber a bênção foi qual? Vamos fazer uma permuta. Vamos lá em Gênesis. Também continuando aqui no 25, Fê. Só que no versículo 29. Tinha Jacó feito o cozinhado, quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, morto de fome. Daí chama-se Edom, né? A cor vermelha. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito da primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Essa foi a segunda tentativa de Jacó pegar a sua bênção. Fala comigo, bênção. Amém? Jacó condicionou uma venda dessa primogenitura. Jacó quer comprar algo que não é dele, que vem de Deus, mas que é de outra pessoa. No braço. Ele está querendo algo. Ele está buscando algo. A terceira tentativa está lá em Gênesis 27. É muito longo, de 1 a 41, mas a gente vai resumir. Ele se faz passar por outra pessoa. É o momento onde o pai velho, de idade, avançado de idade, ele pediu ao filho amado, ao Esaú, que ele fizesse o quê? Vai no campo
faz uma caça lá, pega a sua melhor comida, o seu melhor alimento, faz um alimento para mim, porque eu já não enxergo. Ele já não enxergava direito, ele já estava no processo de envelhecimento, ele não sabia quando morrer, mas já estava próximo da morte dele, e ele queria abençoar o filho. Todo mundo conhece esse processo. Quem ouviu? Quem tinha uma orelha de elefante? A mulher. A Rebeca ouviu esse processo. Vamos pegar aqui um pouquinho, só na palavra. Eu vou ler isso tudo, mas vou pegar só 27, Fernanda. Vou te dizer o versículo. Versículo 5. Rebeca esteve escutando, enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Enquanto isso, Rebeca vai a Jacó e fala: traze a caça, faça-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor. Ah, não, perdão, é isso mesmo. Enrolei aqui, peraí. Ouvi teu pai com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Ou seja, nesse momento tinha a oportunidade do Jacó receber bênção. Oportunidade. Antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com o que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me os 2 bons cabritos. Isso já é com Jacó, a mãe falando com Jacó. Deles farei uma saborosa comida a teu pai, como ele aprecia. Levá-las a teu pai, para que ele coma e te abençoe, antes que ele morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu liso. Dar-se-á o caso do meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Uma característica do Jacó. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Olha a mãe falando para ele: caia sobre mim essa maldição. Você vê como é que é o amor da mãe. Meu filho, atende somente o que eu digo. Vai e trazemos. Ele foi, tomou-os, os trouxe sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho, vestiu Jacó, colocou uma pele de cabrito nas mãos e no braço, no pescoço. Então entregou Jacó a seu filho a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Olha que interessante essa parte. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Guarda essa pergunta. Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, teu Deus, o mandou ao meu encontro. E ainda mentiu, colocando Deus no meio da confusão dele. Vamos lá. Então disse Isaque a Jacó: chega-te a mim, chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Ele ainda estava em dúvida. Jacó chegou a Isaque, seu pai, o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, e lhe comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então ele disse: Isaque, meu pai, chega-te e dai-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Disse: olha o que é uma bênção sobre o pai
sobre a bênção de um pai sobre o filho. Olha como é que é importante esse processo de abençoar o filho, de abençoar a filha. A palavra é lançada. Olha o que ele falou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura do trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Vamos guardar um pouquinho essa parte, para a gente pensar aqui. O que acontece da visão de Jacó, dentro desse contexto? Agora, mesmo eu se fazendo de Esaú, ele vai me amar. Mesmo eu me fazendo de Esaú, ele vai valorizar quem eu sou e vai me tratar como filho. Quantos já passaram por esse processo de ter um pai ou de ter uma mãe, mas é órfão, não ser visto pelo pai, não ter um tempo com o pai, e o pai declarar abertamente que amava o outro? Lá em casa eu tenho o maior cuidado de falar com os dois. Eu não tive essa experiência para trás. Não tive um pai e uma mãe que falava o tempo todo para mim: eu te amo. Vem cá, filho. Vem cá, meus filhos. Vem aqui. Meu pai nunca foi assim. Minha mãe nunca foi assim. E para eu fazer com essas duas crianças, só através de uma experiência com o Senhor, sabendo que Ele é meu pai, eu tive essa experiência de receber a paternidade do Senhor, para poder entender esse contexto de ser pai do Felipe, ser pai da Milena. Não é fácil. Então, o Jacó, com essa atitude de se passar pelo irmão, ele queria essa bênção, ele queria ser valorizado, ele queria ser amado como Esaú. E aí, essa foi a terceira tentativa. Só que aconteceu o quê? Esaú chegou, no mesmo contexto, inclusive fez até usou as mesmas palavras, quando Esaú chegou e falou. Cadê aqui? No 31, e fez também ele uma comida saborosa, trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoe. E aí ainda fala que seu pai, quando ele entendeu, ele estremeceu, ele caiu na real. Caramba, não era o Esaú, não era o meu filho amado. O outro veio no lugar dele e eu abençoei ele no lugar do meu filho amado. Ele estremeceu. E aí ele foi contando. E aí o que Esaú falou? Pai, não tem nenhuma bençãozinha para mim, não? Desesperado. Por quê? O que estava dentro do contexto de Esaú? Há um tempo atrás, ele vendeu por um prato de lentilha para o próprio irmão. E esse irmão de sangue se fez de Esaú para ser abençoado. Olha como é que isso é forte. Mas Esaú recebeu uma bênção. Vamos ouvir. Olha a bênção que ele recebeu. Só conjecturando. No versículo, continua, Fê, no versículo 38. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Uma única. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Olha como é que ele ficou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra,
será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Perdão. Viverás da tua espada e servirás o teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Qual foi o problema que deu? Agora Esaú vai atrás de Jacó para matar. E quem ouviu essa conversa de novo? Quem tem ouvido de elefante, fala para mim, homens. Rebeca ouviu, foi direto para Jacó e falou: vaza daqui. E foi para onde, irmãos? Para onde que Rebeca mandou o filho? Para Arã. Todo mundo sabe quem é Arã, né? De onde veio. Ou seja, saíram da terra prometida, saiam dessa terra e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Era Arã. O que Jacó está fazendo? Voltando, retornando, voltando da promessa. Igual no caminho de Emaús, os dois discípulos estavam indo para Emaús, saindo de Jerusalém. 11 quilômetros. Tiveram a revelação do Senhor que não tiveram na caminhada, porque era discípulo. E quando eles tiveram a revelação quem era Jesus no partir do pão lá em Emaús, o que eles fizeram? Voltaram para o caminho, voltaram para Jerusalém. Jacó voltou para Arã. Procura um parente nosso. E aí dentro do contexto, é a quarta tentativa. Quando ele chegou no parente, aí entrou lá em Gênesis, vamos ver aqui, Gênesis 29. Ele se encontrou com a Raquel primeiro, aí ele se identificou que era parente. Raquel levou para o pai, Labão, e aí foi, tal, eu quero casar com a sua filha Raquel, sou apaixonado por ela. Tá, você tem dinheiro? Não. Então, como é que você vai fazer? Eu trabalho 7 anos para você. Depois desses 7 anos eu caso com a sua filha. Já o Labão aceitou, então ficou lá 7 anos, e até na palavra o próprio Jacó fala, foram como se fosse 7 dias que eu passei sabendo que eu iria casar com a mulher que eu amava. E aí, dentro desse contexto, festa de casamento, tal, e ele foi deitar na noite de núpcias. Labão colocou a Lia. E vou puxar um pouquinho a versão Fran. Jacó era analfabeto. Sim ou não, Fran? Por quê? Ele amava Raquel, mas não isso. Pegou? Coisas do Fran. Sem graça, né, Fran? Ninguém riu. Obrigado, Juninho. E aí foi. E aí foi. No dia seguinte ele voltou a Labão. Pô, Labão, você me enganou. E aí dentro de um contexto, a quarta tentativa do Jacó, ele achava que o casamento era a solução para se abençoar. Quem é casado aí sabe que é uma benção, sim ou não? Mas não é fácil. Então ele foi enganado pelo sogro. Hein? Claro que é. Ele foi enganado pelo sogro. E aí o que ele fez? Ficou mais 7 anos para poder ter a Raquel. E aí dentro desse contexto tiveram filhos de um, aí teve uma disputa de filho mais aqui, filho daqui, ali. Aí já não podia ter filho, aí chamou a que servia as esposas, enfim. O contexto não é nesse caso, e sim o casamento que ele achava que seria
onde ele buscaria essa bênção. A quinta tentativa, dentro desse contexto, na história ainda lá em Harã, foi que ele começou, vamos ler ali, Gênesis 30, por favor. Lá no versículo 27. Olha que interessante. Jacó, ele brigou na barriga da mãe, segurou no calcanhar do irmão, depois ele se fez do irmão para ganhar a bênção, depois ele teve que fugir por causa dessa confusão, ou seja, ele queria viver uma vida sem resolver os problemas. Aí ele foi para um lugar distante, que é Harã, arrumou o casamento, arrumou problema no casamento, confusão, ficou lá esse tempo, casou com a mulher que ele queria, depois de mais 7 anos, e aí ele queria voltar, só que Labão entrou dentro de um contexto com ele. Apesar, você vê como é que o princípio de prosperidade não tem uma ligação diretamente relacionada com, espero que vocês entendam, ou espero que seja simples a minha explicação. Não tem um cunho somente espiritual. A pessoa pode não conhecer Deus e ser próspero. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó era totalmente contrário à promessa do Senhor. E mesmo assim, essa quinta tentativa, ele prosperou, ele ficou rico. E ele achava que com isso, ele receberia essa bênção que ele mais almejava, né? Vamos lá. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti? Fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vida foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando deles os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado, salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça. No dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti, o que não for salpicado e malhado entre as cabras, e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. E assim foi, e ele prosperou em cima disso. Jacó, ele se enriquece. A partir do 37 também fala sobre isso. Nessa tentativa nos mostra que antes de entrar na terra prometida, ou seja, o retorno dele, Jacó vai precisar resolver questões mal resolvidas. E aqui a gente começa a palavra de hoje. A gente precisa, antes de voltar, a gente precisa resolver coisas que a gente deixou para trás. Ele fez coisas erradas com Esaú, então ele precisava se acertar com Esaú. E aí vem algumas coisas que eu trouxe para a minha vida, da minha vida, coisas que eu trouxe hoje, essas demandas. E aí eu comecei a fazer um filme, trazer situações, não trouxe, eu até tentei trazer a partir de 2012, foi o ano que eu conheci a Cristo, mas Deus me levou a antes disso também. Com 14 anos,
Foi o primeiro amor que eu pensei que eu tivesse. Eu era um bobão. Quando eu era apaixonado, eu ficava bobão. E eu sempre sofria. Nessa história, foram vários relacionamentos infantis, onde eu sempre tive problema. Eu sempre tive situações que me fizeram sair de quê? Sair da minha família, sair do contexto de poder ter um tempo com a minha mãe, poder ter um tempo com os meus avós. Dentro do meu ambiente familiar morávamos, ali eu tinha 14, 15 anos, 40 anos atrás, morava com meu avô, ainda vivo, morava com a minha avó, morava com a minha mãe. Meu pai já tinha saído de casa, ele já morava no Rio, e eu vivia ali. Só que o último lugar que eu queria ficar era em casa. O prazer eu encontrava na rua, mas sempre quando eu ia para a rua, eu sentia falta de algo, que hoje eu entendo que só a casa que nos dá, só um ambiente familiar nos dá. Meu avô, eu tinha minha madrinha, que era a minha esposa do meu tio, irmão da minha mãe. Ela era aquela pessoa, acho que todo mundo tem alguém na família assim, que era centralizadora, ela que organizava tudo, ela que organizava os encontros. No Natal, então, era a ceia na casa dela. Ela foi a primeira pessoa que me levou para a igreja, não é luterana, não, a presbiteriana. A primeira Bíblia que eu tive, criancinha, foi através dela. Eu tenho essa Bíblia até hoje, foi emprestada pela filha dela. Ela sempre foi essa pessoa. E aí ela teve câncer, ela ficou 5 anos com esse câncer na medula. Ela perdeu o movimento de um braço, e foi ali e faleceu. No meio dessa história, o meu melhor amigo, que era o meu avô, que era a única pessoa que eu conversava dentro de casa, a gente brincava, ele brincava comigo e com meu irmão. Ele também teve câncer, 3 meses depois ele foi. E aí eu perguntava, por que isso? Eu já não tinha amigo dentro de casa, tirou o meu amigo, o meu avô. E eu ficava revoltado e saía de casa. E aí, no dia que eu lembro, como se fosse hoje, a imagem. Eu estava indo, os amigos estavam organizando. Hoje é a Pedra Branca, só para vocês saberem onde é o sítio. Estava organizando um evento lá nesse sítio. Festa de doideira. Quando chegou a família do meu tio, né? Eu já sabia que a mensagem era: vovô faleceu. Ao invés de eu ir para a família, o que eu fiz? Fui para esborne, fui para a festa. Eu fugia. Não queria ouvir aquilo. Foi um momento muito difícil. Eu não entendia, né? Quando ele estava no caixão, eu vi aquela pessoa morta, uma desfigurada, completamente diferente daquela pessoa que a gente estava habituado a ver. E aquilo me impactou muito forte. Minha madrinha faleceu depois, eu não fui vê-la, porque eu não queria ver a imagem do que estava ali. Enfim, não conhecia Cristo, era esse o contexto. E minha vida foi no meio desse rock. Eu não querendo família, até que um dia aconteceu algo muito forte no Rio de Janeiro, lá onde eu estudava. Eu já falei isso há algum tempo, não sei se foi aqui ou na outra, enfim. E os únicos que me deram apoio foi meu pai, minha mãe e meu irmão. Mesmo separados, mesmo não se falando, foram os que me apoiaram. E ali eu comecei a entender um pouco do que é família, entender um pouquinho. E aí foi, várias situações que me fizeram a chegar em 2012, 4 de janeiro,
e começar uma nova vida. Foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. E ali começou. Muita coisa teve que mudar. O pastor Gustavo está aqui, a pastora Ana está aqui. Tirando os dois, eu acho que eles são os que caminham comigo dentro desse tempo. Eles sabem como eu sou difícil, mas também sabem como eu melhorei. E Jacó, dentro dessas tentativas, ele foi também melhorando. Ele foi evoluindo. Foi evoluindo. Nessa sexta tentativa, que é retornar à promessa, no caminho dele de volta, ele antes precisava enfrentar os problemas de duas pessoas: o nosso Deus e ele mesmo. Em algum momento, irmãos, a gente vai ter que passar por isso. Em algum momento, irmãos, a gente vai passar, não vai ter que passar, vai passar. Veio aqui agora? Abre para mim, Fê, Mateus 21, 44. Olha o que o texto diz. Todo o que cair sobre a pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. O que eu vejo nisso? A gente vai ter encontro com a pedra. Ou a gente cai nela, ou ela vai cair sobre nós. Ou a gente vai por boa vontade, ou na má vontade. Independente do que a gente vai viver, a gente vai ter essa experiência. Então, em algum momento, a gente vai ter esse encontro com Deus, para lutar com Ele, para ver as nossas demandas. Vamos lá. Abre aí Gênesis 32, 24. Vamos trabalhar em cima desse contexto aí. Gênesis 22, 24. Perdão, Gênesis 32, versículo 24. Café top que fizeram, hein? Perdão, anotei 24, mas é 22. Levantou-se naquela, que a gente leu no início, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele, isso. Ele pegou tudo que ele tinha e fez passar, e ficou só. Irmãos, o que é ficar só? É um secreto. Qual é a maior, vou cair aqui, qual é a maior dificuldade que a gente tem hoje? É ficar no secreto com Ele, é ficar sozinho com Ele. A gente bate, a gente tem o nosso dia de corrido, a gente tem isso, tem aquilo, tem situações do trabalho, tem situações de casa. Você chega em casa, quer ter um tempo com Ele, aí você pega o celular para ler a Bíblia, vem aquela mensagem do trabalho, você esquece do tempo a sós com o Senhor e começa a tribulação, e aí você esquece, e aí deixa o tempo passar, e aí passa aquele tempo, passa aquele dia e você não teve tempo com Ele. Eu sou profissional de educação física. Muitos chegam para mim e falam: Otto, eu não tenho tempo de malhar. Irmãos, 20 minutos você malha. De 24 horas, 20 minutos, você consegue malhar e ter um ganho. Ah, eu não tenho tempo de malhar. Vamos fazer um paralelo?
A gente não tem 20 minutos para ter um tempo do Senhor? Dentro dessas 24 horas? Na faculdade os alunos falam, não tem tempo, eu faço estágio, eu estudo. Mas o que vocês fazem de meia-noite às 6? Jesus é o nosso maior exemplo. Ele orava a que horas? De madrugada. Eu levo esse contexto lá em casa, porque quando eu estou, às vezes, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não tenho barulho. Milena é benção, tranquila, não fala alto. Felipe também não fala alto. Estou brincando, eles fazem bagunça, é bom isso. E que isso às vezes atrapalha. Qual é o momento que eu tenho de paz para eu poder fazer o que eu preciso fazer? De meia-noite às 6. Então muitas vezes eu estudo de meia-noite às 2, meia-noite às 3. Já varei a noite. É meu. A gente tem tempo, irmão. A gente tem tempo. A gente só não usa. E o diabo, o que ele faz com a gente? Coloca coisas, coloca situações para que a gente não tenha esse tempo a sós com o Senhor. Só que Jacó atravessou todo mundo, atravessou a sua fortuna e ficou sozinho. Continuando. Lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Nessa narrativa, isso é uma narrativa. Jacó lutou com quem? Com Deus. Amém? O que é lutar? Vamos fazer um exemplo aqui, Juninho? Vem cá. Lembra lá do dia da família? Põe o vídeo aí, o povo entendeu. O que é lutar? Mas o que é lutar com Deus? Sair no... Oi, filho. O que é lutar com Deus? Você sair no soco com Ele? É você receber você dar uma gravata nele, como o Juninho me deu lá na grama, porque eu comi grama? É assim? Óbvio que não. Deus é Deus, amém? Mas o que é lutar para a gente? Deus não se importa com a verdade, Ele se importa com falsidade. Quantas pessoas aqui já tiveram uma experiência de falar: por que Deus eu nasci assim? Por que eu tive um pai assim, uma mãe assim? Por que o Senhor fez isso comigo? Por que eu perdi a minha madrinha e o meu avô que eu mais amava? São perguntas pertinentes. Isso é lutar com Ele. Ele não estava preocupado com a prostituta. Ele não gostava do fariseu. E que o pastor no domingo passado falou que eu não era fariseu. Todo mundo ouviu isso. Ele falou aqui, não foi? Isso aí. Eu sou velho, mas o pai está on. Olha lá. Ó. E eu quero mais, minha esposa aqui não quer. Varão idoso? Como assim, irmãos? Lutar com Deus? Não pode perder a amizade não, Juninho. Vamos lutar, mas não vamos perder a amizade não. Imagina eu brigando com o Dani. Estou quebrado. Morto. Quebrado. Depois eu morro. Eu sei, você é um crianção. Coração que não tem tamanho. Deixa eu pegar aqui que eu já perdi. Nessa luta, os nossos socos devem ser perguntas sinceras. Nossos sentimentos sinceros seriam como pontapés. Falar das nossas dores, das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Gente, Deus conhece o nosso coração, não adianta enganar Ele. Aqui dentro,
Aqui dentro é o melhor lugar para a gente estar. Sabe por quê? Porque aqui só tem pecador, aqui só tem doente e fraco. Porque aqui a gente reconhece quem é o nosso Senhor. Aqui a gente sabe a nossa realidade. Se a gente vem para a igreja, se a gente vai para a célula, se a gente é discipulado. O discipulado, para mim, é o segredo do sucesso, porque é a pessoa que confronta e nos leva para o Senhor, nos leva no caminho. É a pessoa que Deus colocou na nossa vida para nos levar para o Senhor, para nos facilitar viver essa vida que é tão difícil e facilitar essa vivência. Aqui é o melhor lugar. E aí tem gente que fala: não vou para a igreja porque lá só tem gente ruim, tem traficante, tem isso, tem aquilo, tem prostituta. Esse é o lugar. Aí vocês querem viver, venham a mim. Como é que ele fala? Como é que é? Eu anotei isso aqui, quando o senhor está. Venham a mim os pecadores, venham a mim as prostitutas. Foi mais ou menos isso que ele falou, né? Você quer ficar no outro grupo? É nesse grupo. Olha que legal, quantas amizades, quantas histórias legais nós já vivemos esse ano. Quantos momentos legais nós já vivemos esse ano. Top, mas quantos momentos difíceis nós já vivemos, que esse mesmo grupo nos ajudou a romper e a viver esse tempo difícil. Sim ou não, irmãos? Isso gera unidade. Esse tempo gera unidade. Diga não, ele é assim mesmo. Deus não tem problema com as nossas perguntas, com as nossas dificuldades. Ele tem problema com falsidade, com mentira. Isso ele não aceita, ele não negocia. Ele não tinha problema com a prostituta, mas sim com os fariseus. Já falei isso. Qual é o ponto principal dessa luta, irmãos? Jacó não confiava no Senhor. Não confiava. Como assim, ó? Primeira tentativa que ele teve, sair na frente do irmão, puxar o calcanhar dele. Vontade do Senhor. Todos nós nascemos, sim ou não? Sim ou não? Não foi vontade dele? Então a vontade do Senhor, Isaú na frente. Ponto final. A segunda tentativa, trocar um prato pela... Isso aí. A terceira, se fazer de Isaú. A quarta, o casamento, depois o enriquecimento. Jacó sempre foi independente nas ações. Ele fazia pelo braço, pelas suas forças. Como eu fiz isso, irmãos? Eu sempre levei na lata. Sempre levei na lata. E até hoje, mesmo conhecendo Cristo, às vezes eu me vejo fazendo com o meu braço. E o que acontece? Soco no fígado. Hoje foi um dia que eu levei um soco no fígado da minha amada esposa. Ela me botou no lugar, no devido lugar. Até que ele teve um encontro com Deus e foi tocado por ele. Ali diz que ele foi tocado. Tocou-lhe, no versículo 25, tocou-lhe na articulação da coxa. Posso ser tocado por ele e me achar que eu sou um super-herói. Daqui eu vou voar para casa, voando com asa, igual a camisa que o Alexandre tem de super-homem, bonita por sinal. Vou por Deus, eu lutei com ele, Deus me tocou e eu sou o cara. Deus não fez assim, não vai fazer assim, irmãos. Jacó, ele vai mancar para sempre. Ele nos coloca no nosso devido lugar, porque a glória é dele, não a nossa glória. Ele tocou Jacó e para sempre foi, aqui diz,
manquejou. Acho que foi isso que eu falei aqui, não. Manquejava. Jacó reconhece a sua fraqueza e ele vai mancar para sempre. Quão fracos somos, quão forte o nosso Senhor é. A gente precisa realmente descansar nele. Quando a gente está nesse ambiente, quando a gente reconhece quem é o Senhor e quem somos nós através do Senhor, a gente descansa, porque facilita a nossa vida. Eu tenho certeza aqui dentro, 100%, ou seja, todos nós já tiveram uma experiência em descansar no Senhor, em ter essa experiência com o Senhor, em descansar. O que é descansar? Não fazer esforço nenhum e a gente receber algo do Senhor. Porque a gente fez a vontade dele, a gente estava dentro do tempo dele e veio através do tempo dele, não através do nosso tempo. Fabinho está aí, testemunha da casa que ele tem hoje. Foi o tempo dele e ele foi abençoado no tempo disso. Sim ou não, Fabinho? Você já testemunhou sobre isso? Glória a Deus. O mérito é do Senhor, irmãos, não nosso. Olha, um bom exemplo que nós temos lá em 2 Coríntios. Estou acabando já, faltam só 50 folhas. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. O apóstolo Paulo cita exatamente isso, o manquejar. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. No final, porque quando sou fraco, repete comigo, porque quando eu sou fraco, só os crentes, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Agora é no braço do Senhor, tudo através dele. Antes, e aí vem um outro contexto, eu já falei, né? Que são 3 situações, numa sequência: resolver com Deus, batalha o meu e depois o irmão. Vamos só fechar com o meu eu. Antes de resolver com o seu irmão, precisarei resolver com Deus, mas também preciso resolver o meu eu, a minha identidade. Lá em Gênesis 32, Fê, a gente já está acabando já, tá? 26. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? O homem perguntou a Jacó: quem é você? Quem somos nós? Vamos remeter lá em Isaac, quando Jacó se fez de Esaú. Qual foi a pergunta de Isaac? Quem é você? Qual foi a resposta de Jacó? Esaú. E aí houve a mesma pergunta: quem é você? No versículo 27. Lembrando, no 26, ele quer ser abençoado. Jacó ainda quer ser abençoado. E no 27, quem é você? Qual foi a resposta dele? Jacó, o enganador, o cara que tentou fazer de tudo e de nada adiantou, o cara que tentou enganar o pai, enganar o irmão,
enganar o tio, e sempre pela força do seu braço. Esse sou eu. É isso, irmãos. A gente tem que abrir, a gente tem que confessar, falar a verdade. Quem é você? Jacó. E olha que maravilhoso, como Deus é bom. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Mudança de identidade, quando a gente tem essa experiência com o Senhor. Me remeteu também esse tempo, porque foi no meu encontro com Deus, e testemunho lá no altar da antiga paróquia, foi exatamente isso. Eu fui para o encontro com Deus como Jacó, e saí como Israel. Uma nova identidade na minha vida. Foi um dos momentos mais de experiência com o Senhor que eu tive. Foi o meu encontro com Deus, que eu remeti a Jacó e a Israel. Diante de um cego era Esaú, e diante do eu sou, do nosso Pai, do nosso juiz, do nosso Senhor, eu sou Jacó. No secreto, como a gente lida com Ele, como a gente tem esse tempo com Ele, a gente fica enganando ou fala quem realmente nós somos? Quem é você? Vamos continuar com a nossa fantasia? Vamos continuar como um cara que se veste, vem para cá bonito, perfumado, ou uma mulher que se veste, vem bonita, perfumada e por dentro todo ferido? Hoje é o dia de deixarmos aqui, a última quarta desse ano. Hoje Deus está dando essa oportunidade para todos nós de entregarmos para Ele o Jacó. Amém? Glória a Deus. Jacó tentou a vida inteira atrás da sua bênção. Ele só conseguiu quando ele foi tocado. Foi a experiência que ele teve com o Senhor. Até quando nós vamos esconder os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos problemas? Até quando? Achando que vamos conquistar. Isso mexeu muito comigo, irmão, porque eu passei muito disso. O que é? Até quando a gente vai achar que a gente tem que ter um respeito de vocês? Vou falar por mim, respeito de vocês. Até quando eu vou procurar o amor de vocês por mim, comprando com um prato de lentilhas, ou com enriquecimento, ou com se fazer de uma pessoa? Sou Esaú ou sou Jacó? Até quando eu vou correr atrás da atenção de vocês? Pessoal do louvor, hoje, irmãos, é o último dia antes da Santa Ceia, mas é a oportunidade que Deus está nos dando para a gente ter esse encontro com Ele. Esse pode ser um momento, pode ser hoje.
Abre Lucas 6, versículo 6, por favor. Deixa eu ver se é isso. Isso. O homem da mão ressequida. Estava no pátio, na praça. Jesus, umas pessoas e o homem com uma mão ressequida. Era uma deficiência física. E aí Jesus, lá os fariseus lá, esperando a ação de Jesus, ele chamou esse homem. Ô fulano. Ele, num lugar reservado, vem para o meio, vem para o centro do lugar que ele estava. Normalmente, quando a gente tem uma deficiência, a gente tem vergonha. E aí, estou conjecturando aqui, ele devia estar com a mão no bolso, escondendo a sua deficiência. Até na hora de cumprimentar alguém, ele cumprimentava com a mão boa, mas não mostrava a mão ressequida, sempre no bolso. Tudo bem que naquele tempo não tinha bolso, mas estou conjecturando aqui. Ele sempre escondia a mão. E quando vai para o centro, é o centro das atenções, aonde todos estão vendo. E aí o que Jesus faz? Mostra a sua mão. Qual é a mão que ele vai mostrar? Lógico, a perfeita. E o que a gente tem feito com as nossas deficiências? Vamos colocar no meio? Vamos mostrar em evidência? Esse é o momento, irmãos. Esse é o momento da gente mostrar a mão ressequida. Mas não para mim, não para os líderes, não para os pastores, não para as pessoas que estão aqui hoje. Mostrar para o Senhor. Porque foi mostrar e foi curado. Quantas vezes a gente já teve vergonha de vir aqui na frente? Amém. Faz parte. Quantas vezes nós tivemos dificuldades em ouvir uma palavra e não vir na frente? Irmão, se o coração de vocês estiver pegando fogo, se o coração de vocês estiver incomodado, talvez você tenha, entre aspas, uma mão ressequida. Não perca essa oportunidade. Não é comigo, é com Ele. Tenha esse tempo com Ele, porque quando a gente tem esse tempo com Ele, Ele nos marca, assim como marcou Jacó. Para sempre será manco, para sempre mancará. Amém? Vamos ouvir o louvor. Feche os olhos. Deixa Deus trabalhar. Assim como eu falei, se você sentiu no coração, não precisa nem vir, irmãos. Só orar aí no lugar de vocês. A hora já avançou. Digno dessa canção só